Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, apresentamos uma análise crítica de um dos episódios mais vergonhosos da política portuguesa recente, a recusa do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em prestar esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras. Quando ele sabe que tem o rabo preso, ele recusa a dar depoimento, ou lá como é que aquilo se chama. Fiz a minha ponderação e perante o facto de não haver novos dados de facto que respeitem qualquer intervenção do Presidente da República, eu entendi que não há matéria sobre a qual me pronunciar. Esperei este tempo todo, 1 ano e meio, que surgissem novos factos que eventualmente tivessem a ver com a intervenção do Presidente da República. Não apareceu, até agora, nenhum facto. Terminaram. Foi provado que tu daste favorecimento ao teu filho para ele passar as gêmeas à frente. O problema está aí. O problema não está em elas serem brasileiras ou portuguesas ou o que for. O problema está em ele passar as gêmeas à frente em detrimento de outras pessoas que já estavam na fila. Esse é o problema. Na Assembleia da República os testemunhos, acompanhei o que se passou também de uma maneira geral na comunicação social para ver se haveria novos dados de facto, não havia, e portanto está tomada a minha decisão, eu tinha dito que estava a tomar a decisão, não me pronuncio por falta de matéria sobre a qual... Digamos que o Presidente tem ouvido as audições e... Vou enviar ao Sr. Presidente da Assembleia da República, é o mínimo de cortesia que é devido, a minha resposta dizendo, olha, já ponderei. Sabemos que não tem essa obrigação de responder e imaginamos que tenha ouvido as audições e o que foi sendo dito. Foram levantadas várias vezes suspeições, como diz, não são factos, mas ouviu-se muitas vezes até falar das meninas do Presidente, sabia que era um rumor que corria no hospital, não preferia esclarecer essa questão e pôr-se à margem de tudo. Não houve dados de facto, não houve nenhuma declaração que avançasse com dados de facto que envolvessem a intervenção do Presidente da República. Está preparado para as críticas que eventualmente vai receber por causa disso, Sr. Presidente? E portanto é muito simples, a menos que venham a surgir no futuro novos dados de facto, mas até este momento não surgiram. Mente com os dentes todos que tem na boca. Todos os dias há factos novos. Mente todos os dentes que tem na boca. Não havendo dados de facto, eu não posso pronunciar sem dados de facto e portanto não me pronuncio. Mas está preparado para essas críticas que pode eventualmente ouvir? A política é feita disso. Quer dizer, quem não está preparado para ouvir críticas, não está preparado para intervir politicamente. Sente para responder àquilo. Notícias, não se sente que recebeu aqui um ultimato por parte da Assembleia da República, tendo em conta que tem um prazo até dia 7 de fevereiro para responder? Não sei qual é o ultimato, não sei. Eu tomei a minha decisão, como vos disse há 2 dias, ou 3, e intencionava hoje comunicar. Sr. Escolhido, só perguntar como é que acha que pode ser percepcionada esta sua ausência de uma resposta à CPI? Como é que acha que pode ser vista? Qual a ausência? De resposta da sua parte. A minha resposta é muito simples, é coerente com o que eu disse. Eu, no dia 31 de julho do ano passado, disse, eu vou esperar, obviamente, os testemunhos todos. Está bem, mas já todos falaram e todos disseram que tu não, o teu filho manda-te um e-mail a dizer que, olha, tenho uma amiga que precisa que a filha vá tomar uma vacina, ou o que era, que eu já não sei, e preciso que passes estas raparigas à frente. Aí é que está o mal. Aí é que está o mal. Testemunhos no Parlamento e fora do Parlamento, porque eu tenho de pronunciar em relação ao país. Se houver nova matéria de facto, eu ponderarei se sim ou não me devo pronunciar. Como não houve nenhum novo dado de facto, eu entendo que não tenho de pronunciar. Em janeiro de 2025, a Comissão Parlamentar de Inquérito solicitou ao Presidente que se pronunciasse sobre o caso das gêmeas. Marcelo Rebelo de Sousa, numa atitude que afronta os princípios democráticos, recusou-se a comparecer, alegando falta de novos dados desde julho anterior. Esta postura levanta questões sérias, porque se esquiva o Presidente ao escrutínio. Será que teme ser confrontado com informações comprometedoras? Quem não deve, não teme, mas neste caso, a recusa em colaborar sugere o contrário. É inadmissível que o mais alto representante da nação abuse do seu estatuto e imunidade para evitar prestar contas. Marcelo Rebelo de Sousa deveria ser o primeiro a dar o exemplo de... O problema é que toda a gente que tem poder usa do poder para não ser acusado das merdas. Toda a gente que tem poder usa o poder para isso. A caneta é muito poderosa. Transparência e responsabilidade, mas opta por se esconder atrás do cargo que ocupa. A situação torna-se ainda mais grave quando consideramos que o seu filho está profundamente envolvido neste caso. Houve múltiplas comunicações entre pai e filho, o que torna imperativo que o Presidente esclareça o seu papel e conhecimento dos factos.
A comissão de inquérito, liderada pelo deputado Rui Paulo Sousa do Partido Chega, decidiu insistir, pedindo ao Presidente da Assembleia da República que contactasse novamente Marcelo Rebelo de Sousa, solicitando uma resposta até 7 de fevereiro. Contudo, Marcelo manteve a sua posição, afirmando que não surgiram novos dados que justificassem a sua pronúncia. Esta desculpa esfarrapada é uma afronta à inteligência dos portugueses e demonstra um desrespeito total pelas instituições democráticas. A jornalista Sandra Felgueiras, ouvida na comissão, questionou os silêncios do Presidente e destacou a desigualdade no tratamento deste caso. A sua intervenção trouxe à tona questões que Marcelo prefere ignorar. É revoltante que, enquanto o Presidente se recusa a colaborar, jornalistas enfrentam ameaças por exporem a verdade. E lá está, depois, quando estão confrontados com a verdade, preferem ameaçar do que dizer assim, opa, agi mal, aconteceu, não é? O problema é que acontece muitas vezes, esse é o grande problema. Sandra Felgueiras relatou ter recebido ameaças de morte, uma tentativa clara de silenciar a investigação jornalística. A recusa de Marcelo em prestar esclarecimentos não só mina a confiança pública nas instituições, como também sugere cumplicidade ou, no mínimo, conivência com possíveis irregularidades. O Presidente deveria ser o guardião da transparência e da justiça, mas, ao evitar o escrutínio, coloca-se acima da lei e dos princípios democráticos que jurou defender. A razão pela qual o Dr. Pedro Duro está aqui hoje é também essa. Ou seja, a partir do momento em que esta investigação surgiu, poucos dias mais tarde estava a entrar para o telejornal ao lado do meu colega José Alberto Carvalho, que praticamente presenciou, pelo menos viu a minha cara a empalidecer. Eu recebi uma ameaça de morte do número não identificado, que só dizia que eu ia morrer. É disto que eu estou a falar, quando as pessoas são expostas, acontece este tipo de coisas, de ser ameaçadas. É que já não é a primeira vez que isto acontece. Já muitas vezes jornalistas disseram que foram ameaçadas de morte por expor coisas que governantes fazem. E assim entrei para o jornal. Dias mais tarde, a minha arrecadação do meu prédio, incluindo a de outros vizinhos, foi completamente vandalizada, sendo que foi usado um pé de cabra que... Estavam a ver se haviam provas para eliminar. Eles são filhos da puta, já queriam eliminar provas. Me foi dito pelas autoridades que exigia muita força física para ser maniatado, porque as portas são daquelas blindadas e foram todas partidas. Aquilo que me aconteceu. Tenho apenas um telefonema que eu considero muito desconfortável, muito desagradável, que é quando ligo, nessa vez que o Dr. Wilson Bicalho me recebe com 3, 4 pedras na mão, a determinada altura eu digo-lhe, Doutor, eu não estou a perceber esta animosidade e ainda por cima, ainda anteontem recebi uma ameaça de morte. E do outro lado ouço uma gargalhada imensa e uma resposta que é ainda bem. Eu confesso que fiquei assim, tipo morro no estômago, ainda bem, sim, ainda bem, porque a minha cliente recebe ameaças de morte todos os dias por sua causa. Passamos uma linha cronológica, volto a repetir, começa em Daniela Martins, Juliana Drummond, Nuno Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, Casa Civil, Governo, portanto, Residência Oficial do Primeiro-Ministro, Lacerda Salles e termina no Hospital de Santa Maria, no Dr. Para vocês verem onde é que anda a podridão está por todo lado, está entranhada na máquina. A podridão está entranhada na máquina. Luís Pinheiro, que recebe uma carta que nunca aparece nos fecheiros do Conselho de Administração do hospital. Depende de quem é que a senhora deputada pensa que é mais importante nesta escala. Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Numa era onde a transparência e a integridade deveriam ser pilares da governação, Portugal enfrenta um escândalo que ressoa até os mais altos níveis de poder. Este vídeo desvenda uma complexa rede de corrupção que se estende do mais alto magistrado da nação, o Presidente da República, até às fundações do Serviço Nacional de Saúde. Começamos a nossa jornada com uma história perturbadora, a da jornalista Sandra Felgueiras que, ao trazer à luz verdades incómodas, enfrenta não apenas críticas, mas ameaças à sua própria vida. Uma ameaça de morte anónima foi apenas o começo, seguiu-se o vandalismo violento da sua propriedade, um ataque que deixou até os seus vizinhos em perigo. Este ato não só demonstra o nível de perigo enfrentado por aqueles que se atrevem a falar, mas também sublinha a gravidade da corrupção que buscam expor. O cerne desta corrupção revela-se numa série de decisões questionáveis que permeiam o sistema de saúde. Descobrimos que altos funcionários, incluindo o próprio filho do Presidente e outros políticos de renome, estavam envolvidos em práticas duvidosas. Eles manipularam o sistema para favorecer indivíduos selecionados, violando normas e procedimentos estabelecidos, culminando em tratamentos médicos caros fornecidos de maneira injusta. E, portanto, eu gostava que nos dissesse, efetivamente, qual destas versões, por parte da mãe das gêmeas, acredita. Sra. Deputada, muito obrigada pelas suas questões. A Sra. Deputada terá que perguntar à mãe das gêmeas, porque eu própria não sei qual é a versão verdadeira, sendo que ela já apresentou 4 e eu só tenho uma versão na minha vida que é a verdade. Não
Lá está, como eles não sabem o que é que hão de dizer, eles já não, um inventa uma coisa, outro inventa outra coisa, querem esconder a verdade a todo custo. Conheço outra e é só com essa que eu trabalho. Sr. Deputada, eu julgo que o trabalho de investigação que eu fiz, e é sobre ele que eu estou aqui a depor, demonstrou com bastante clareza, com a evidência possível, com as provas possíveis que estão ao acesso de um jornalista de investigação, que não tem naturalmente os vossos poderes, nem muito menos os do Ministério Público. Espero que este tenha sido apenas o pontapé de saída para que muito mais se venha a descobrir. O que permitiu descobrir foi uma cadeia de intervenções que me parecem claramente ilegítimas. Cadeia é essa. E quando eu digo ilegítimas é porque me parece que a portaria 147 foi violada, porque estas crianças vêm do Brasil e vão diretamente para o Hospital de Santa Maria. E, portanto, como vão diretamente para o Hospital de Santa Maria sem passar por nenhum centro de saúde, não foram referenciadas para este tratamento. Essa cadeia começa... Aqui é que está o jogo de interesses. Porquê? Porque como a mãe das gêmeas era conhecida do filho do presidente, ele deu o jeito. Aí é que está o problema, é o jeito. É o dar o jeito para passar à frente. A mulher de Nuno Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, Frutuoso de Melo, Maria João Ruela, Lacerda Salles, Hospital de Santa Maria, Dr. Luís Pinheiro, Ana Isabel Lopes, Teresa Moreno. Esta é a cadeia. Quem fez o quê com que pormenores? O Sr. Deputado tiveram a oportunidade de perguntar aos próprios. Terão de interpretar também os senhores o que depreendem das respostas que vos foram dadas. O que eu posso acrescentar a este respeito é que ficou evidente para mim, daquilo que também a mãe aqui veio dizer e que não conseguiu contrariar, eu julgo que foi o vosso grupo parlamentar que mostrou, o Partido Socialista, que mostrou a troca de e-mails entre Daniela Martins e Juliana Drummond sobre o agradecimento a Lacerda Salles, que efetivamente foi por intermédio dele que se chegou a Lacerda Salles e que foi conseguida a tal consulta para a obtenção de um medicamento, que é assim que eu lhe chamo. Consulta para a obtenção de um gasto de 4 milhões de euros, direto. Mas o problema aqui nem está no facto de se gastar 4 milhões em saúde. O problema aqui está no facto de se usar que é uma ligação direta com o pai, que é presidente da República de Portugal, ou seja, a mãe sabia que o amigo era filho do presidente e usou essa cunha para conseguir passar as filhas à frente. O problema está aí. Porque Teresa Moreno tinha esclarecido muito bem o diretor clínico, através da Ana Isabel Lopes: se eu as vir, eu dou-lhes o medicamento, porque eu não tenho como não dar. Portanto, esta cadeia parece-me ser irrefutável. Como me parece ser irrefutável que o contacto que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa estabeleceu inicialmente foi com o pai. E estabeleceu não na qualidade de Presidente da Câmara de Comércio à época, porque o e-mail diz: olá pai, e termina Juliana e Nuno, e fala em ajuda maior. É a tal coisa que eu falo, em pedir ajuda diretamente ao pai, porque sabe que o pai mexe os cordelinhos. E também me parece que pensarmos naquilo que me fala da AMIL, isso de nada, ou se tentativa houve aqui de poupar dinheiro à AMIL, que se poupou, porque estes 4 milhões pelo menos já não chatearam mais com... Quer dizer, poupou, vamos cá ver, nós estamos aqui a dizer poupou. A AMIL já tinha ganho o processo no Brasil e o Estado brasileiro deu-lhes razão, dizendo que não tinha nada que dar ao Zolgensma. O Estado brasileiro considerou que o Spinraza era idêntico ao Zolgensma e que, portanto, não havia necessidade nenhuma disso. Também não podemos estar aqui a extrapolar que poupou porque a seguradora não tinha obrigação nenhuma legal de lhe dar. Com certeza. Mas repare, Sra. Deputada, ao que julgamos saber, ainda hoje continua a pagar outro tipo de tratamentos, porque não deixa de ser a seguradora, e estas crianças continuam a viver no Brasil, vieram cá uma temporada. Agora, como eu lhe disse, esta intervenção começa algures entre a mãe das crianças, Juliana Drummond e Nuno Rebelo de Sousa, passa para o pai, que passa para a Casa Civil, que passa para o Governo e depois há a reunião entre Nuno Rebelo de Sousa e Lacerda Salles, mas no dia seguinte, a Nuno Rebelo de Sousa escrever o e-mail ao pai, ele escreve a José Magro, que é a pessoa que serve de ponte para os Lusíadas, a dizer:
não te preocupes que eu já escalei o problema. Ou seja, falou diretamente com quem manda e quem manda tratou do assunto. Lá está. Foi uma cunha autêntica. Portanto, eu julgo que o problema, que era ter uma consulta com a doutora Teresa Moreno para que ela referenciasse para um centro de saúde e depois entrasse no Serviço Nacional de Saúde, ficou resolvido com um e-mail para o pai. Não sei se lhe respondi. E já aqui foi muito falado o que é que faz efetivamente Nuno Rebelo de Sousa no Brasil. A verdade é que ele sempre declinou qualquer pedido de entrevista e é muito difícil tentarmos explicar. Temos as nossas convicções, as nossas opiniões, há muitas ligações que se podem estabelecer entre ele e várias empresas no Brasil. Agora, prová-las fica muito difícil e eventualmente percebe a que é que me estou a referir. O meu colega Nuno Guedes, que não se encontra neste momento no país, mas com o qual tive a oportunidade de falar antes de ir para aqui para ter a certeza absoluta do que lhe foi dito, o Presidente da República, sem nunca ter sido contactado por nós sobre este tema, diz-lhe que sabe que nós estamos a tratar deste tema, sabe os contornos do tema, recorda-se do tema, sabe que o tratou como todos os outros temas relacionados com a atrofia muscular espinhal, enviando para o Governo, para que o Governo agisse em conformidade e que também lhe disse que de qualquer das formas iria perguntar à Casa Civil efetivamente o que é que tinham para lhe responder com mais precisão. Foi isto que ele disse. Mas depois então, numa segunda fase, terá dito que não se lembrava? Não, Sra. Deputada, não há provavelmente uma contradição. Há um mais do mesmo. Ou seja, uma semana depois, o Sr. Presidente da República, que disse que ia falar com o Sr. Chefe da Casa Civil para obter estas páginas, sabe precisamente o mesmo que sabia uma semana antes. Ou seja, só sabe que tratou tudo igual. Mas não se lembra do e-mail do filho. O que ele diz, a Sra. Deputada se recorda, é: o meu filho, a minha nora, se alguém me ligou, não me lembro. Eles comem muito queijo. Eles comem queijo para caralho. Eu nunca me lembro de nada. É assim, quando as coisas não me convêm, eu nunca me lembro de nada. É assim que funciona. E o que eu aqui levantei como questão é como é que durante uma semana o seu chefe da Casa Civil e a própria assessora para os assuntos sociais, que aqui bem disse, e o Sr. Deputado do PS também aqui o recordou, que logo na primeira notícia se lembrou do tema, como é que ninguém lhe foi dizer, já que ele ia falar com eles sobre o tema que eles trataram, ao Sr. Presidente, olha lá que o primeiro e-mail que lhe mandaram foi o seu filho. Como é que passado uma semana ele ainda não se lembrava que quem lhe mandou isto foi o filho. E foi preciso ter aparecido o Dr. Levi Gomes na televisão, entrevistado por mim, a dizer: atenção, que eu não, foi ele que disse, palavras dele, eu não acredito que o Presidente não se lembre que foi o filho que lhe mandou um e-mail, porque eu próprio, na altura, aquilo eram tantos burburinhos no hospital que eu escrevi-lhe um e-mail, que eu correspondo-me com ele, e naquele seu estilo muito próprio, e ele respondeu-me e mostrou o e-mail que também acho que leu aqui, que é o Sr. Presidente a responder-lhe: meu caro, de facto falou o meu filho Nuno no caso das gêmeas, não há qualquer tipo de favor, disse-lhe de imediato que não iria tratar este caso de forma diferente daquilo que faço habitualmente, e foi o que fiz. Agora que foi apertado é que ele diz isso. Mas tudo mentira, como é óbvio. Ele tinha que safar a pele. Algo que depois o Dr. Levi Gomes também transmitiu ao Dr. Luís Pinheiro. A única coisa que eu lhe consigo dizer a esse respeito, Sr. Deputado, é aquilo que decorre das reportagens que fizemos. Ou seja, a doutora Teresa Moreno expressou dentro do Hospital Santa Maria, em frente a todos os colegas, o seu desconforto perante a situação que a estava a irritar, de não poder tratar como igual todos os casos que lhe estavam a chegar, tendo consciência que era um custo demasiadamente grande para o hospital suportar, com todas as carências que o Hospital Santa Maria tem, e sobretudo a área de neuropediatria tem, que não sei se os senhores deputados conhecem, mas que se visitassem ficariam impressionados. E portanto, o que a doutora Teresa Moreno faz é o que me parece ser aquilo que qualquer profissional faria perante uma situação destas, que é, não é? E é aí que eu não compreendo porque é que o Dr. Luís Pinheiro diz o que diz, atua como atua, ele é erguido neste processo, talvez por isso. A verdade é que ele a mim disse-me que não se lembrava de carta nenhuma. E é isso que leva o Dr. Levi Gomes a dar uma segunda entrevista e a dizer: eu recordo-me perfeitamente da animosidade, da intensidade com que aquela conversa decorreu, com o Dr. Luís Pinheiro quase aos gritos a pôr-nos porta fora, ou nós a sermos porta fora, porque ele dizia que nós não tínhamos nada a ver com o dinheiro, que o dinheiro não era o problema nosso, nós tínhamos é tomar decisões. Eu nunca percebi da parte dos médicos que houvesse vontade em tratar, porque eles perceberam, eles intuíram
Não tinham a certeza dos factos, mas intuíram que lhes estava a ser dada uma ordem para algo que eles não deviam fazer. Porquê? Porque violava a portaria 147, porque violava o seu código deontológico e porque, acima de tudo, iria abrir uma caixa de Pandora que eles não iriam conseguir fechar nunca. Que era, iriam receber ordens políticas em cima de ordens políticas e nunca mais saíam dali. Mas isto é tudo corrupção, isto aqui é tudo o amiguinho, tem que se fazer o favor ao amigo, é tudo isso, não passa disso. E é este desconforto, Sr. Deputada, que eu lhe posso relatar. Agora, porque é que ele acontece? De onde é que vêm as motivações de um e de outros? Eu sobre isso, Sr. Deputada, peço-lhe desculpa, mas eu não consigo especular além dos factos. E suponho que, face ao que disse agora, não tenha ou não queira partilhar, mas pergunto-lhe se quer, porque se quiser, ótimo, quem é que possa ser o responsável político envolvido acima do Secretário de Estado? Sr. Deputado, eu julgo que já respondi a essa questão. Eu sou muito clara e muito assertiva nas afirmações que presto. Eu, nas reportagens todas que fizemos, traçamos uma linha cronológica. Volto a repetir. Começa em Daniela Martins, Juliana Drummond, Nuno Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, Casa Civil, Governo, portanto, Residência Oficial do Primeiro-Ministro, Lacerda Salles, e termina no Hospital de Santa Maria, no Dr. Luís Pinheiro, que recebe uma carta que nunca aparece nos fecheiros do Conselho de Administração do hospital. Depende de quem é que a senhora deputada pensa que é mais importante nesta escala. Sim. Bom, então nesse caso eu pergunto-lhe diretamente se considera que o responsável político máximo aqui é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Deixo essa pergunta à sua consideração. Considera que o... Obviamente que é, foi ele que deu a autorização, foi ele que mexeu os cordelinhos. Claro que é. Apesar, tendo essa ideia, mesmo que tenha sido de facto o Presidente da República a ter essa iniciativa, acha que ele teria feito logo, digamos assim, esse percurso que mencionou, essa cadeia, terá sido entre o Presidente da República e de alguma forma até ao Secretário de Estado Lacerda Salles, ou no meio há mais alguém? Não faço a menor ideia, se houvesse mais alguém eu saberia. Há uma coisa que eu gostava de lhe dizer, eu não sei, eu julgo que os seus deputados já leram e releram várias vezes este dossiê de Belém, em que estão aqui vários e-mails, portanto não é uma coisa que Belém se possa esquecer facilmente, mas uma das respostas que Nuno Rebelo de Sousa dá a Maria João Ruela sobre este tema das gêmeas, e do qual nós não podemos provar, porque eu imagino que este e-mail que eu vou ler agora se reporta a um telefonema. Depois de Maria João Ruela ter dito, o seu pai disse-me para falar consigo sobre esta questão, ele diz-lhe: olá Maria João, boa tarde, falei com o meu pai há pouco, ele confirmou-me isso mesmo, obrigada pela ajuda Maria João, 3 pontos de exclamação. Portanto, eu julgo que se lermos com atenção esta sucessão de e-mails, percebemos que não houve apenas um e-mail para o pai. Pelo menos Nuno Rebelo de Sousa diz que falei com o pai há pouco, e isto é de 21 de outubro. Portanto, eu presumo que pelo menos no dia a seguir a ter mandado o e-mail falou, porque o primeiro é 20 de outubro. Neste caso, por acaso, estou a dizer-vos mal, é 21 de outubro. Ando aqui a baralhar os assuntos só para não dizer, olha, sim, fui eu que autorizei. Pois é, isto é tudo um jogo de favores para conseguir fazer aquilo que querem. É 21, são ambos de 21. Sim, o que eu quero dizer é, pelo menos, entre uma coisa e outra tem que haver tido um... portanto, o pai há de ter respondido a alguma coisa, não é? O meu pai confirmou-me isso mesmo, indicia que há uma resposta. A resposta é essa que não consta aqui nos nossos elementos, pelo menos julgo que também não consta nos vossos. O que é que aqui foi falado? Se houve mais telefonemas, se não houve mais telefonemas, o segredo a Deus pertence. Já houve aqui um médico que disse que a Casa Civil ou que a Presidência era a Casa de segredo, que havia esse receio, havia. Que lhes causou irritação, causou. Não só a ela, a todos. Que partilharam essa irritação com muitos colegas de outros hospitais, partilharam. Ao expor a situação, claro que ele vai tirar da zona de conforto, é normal isso acontecer. Que isto era um assunto comumente falado, era. Que para se proteger, ela escreve em todos os documentos relativos a este caso, que o faz por indicação do Secretário de Estado, seja para marcar a consulta, à qual não vêm as gêmeas, repito, vem apenas o pai e o tio. A 5 de dezembro, as gêmeas só chegam em cima do Natal e são atendidas pela primeira vez em Santa Maria em janeiro. Só recebem um medicamento em junho, já com 19 meses, já no limbo da eficácia, que terminaria aos 24 meses. Escreve.
Portanto, ela também aqui vos disse que se fosse hoje não teria procedido da mesma forma, não é? Eu não sou médica, não sei aferir que consequências é que são essas, sei constatar os factos e os factos. Ela tinha 6 contactos, julgo não, se agora a memória não me falha, um deles é luso-canadiana. Sim, é a bebê Daniela. E julgo que essa criança acabou por desistir do medicamento porque o obteve de outra maneira, ou obteve outro similar no Canadá, mas com essa pessoa julgo que nós chegámos ao contacto. Julgo até que foi a minha colega Anabela Vaz Jacinto, mas em relação ao Abel Ana, esse tenho a certeza absoluta e é mais um caso que prova, se quisermos, ainda que este caso tenha uma justificação que eu vou, em nome do rigor, explicar. A Abel Ana não teve o Zolgensma e não tem o Zolgensma, tem o Spinraza, porque os tempos mudaram. Em primeiro lugar, já ela fez o teste do pezinho, portanto ela foi mesmo recém-nascida para o Hospital de Santa Maria. É o teste do pezinho que evidencia a existência da doença, portanto nela o tratamento do Spinraza seria absolutamente eficaz, como pelos vistos está a ser, tanto que parece que a mãe nem está muito interessada sequer em tomar o Zolgensma. Mas temos que nos reportar ao conhecimento científico que existia à época e que existe agora e que existia na altura em que a Lana nasceu, que julgo ter sido há 2 anos. Em primeiro lugar, já tinha sido levantada a restrição da pandemia, portanto já era obrigatório os hospitais pedirem autorização ao Tribunal de Contas para gastarem mais de 650 mil euros num medicamento, algo que perguntar e que toda a gente lhe dizia isso. Depois, além de já, ou seja, essa autorização não chegou, como essa autorização não chegou, ao que sabemos, ela leva o Spinraza e continua a levar, o que, como disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, na prática pode vir a ser mais caro, mas aqui entramos, não é? O Tribunal de Contas não deu autorização, os medicamentos hoje em dia podem ser tidos com a mesma eficácia e eventualmente está o Santa Maria a gastar mais dinheiro do que eventualmente poderia se esta bebé ficar sempre em Portugal e dependendo dos anos de vida, não é? Isto vai dependendo dos anos de vida da criança, de 4 em 4 meses, não sei se me falha a memória, mas julgo que são 450 mil euros que se gastam em diferentes para a mesma doença, no Estefânia e no Santa Maria. E houve 2 momentos distintos, porque estas bebés estavam a ser tratadas no período da pandemia, em que não havia essa restrição financeira, e a bebé Lana já nasce pós-pandemia. Muito bem. De qualquer das formas, respondendo à sua pergunta, não tenho a menor dúvida que houve desigualdade de tratamento. Que mencionou publicamente que teria sido alvo de ameaças, e aliás hoje também já o fez. Gostava de lhe perguntar, bom, há uma causa direta, não é? Ou seja, consegue imputar as ameaças a esta investigação? Mais ou menos. Explico. Muito bem, pronto. E no fundo portanto, explicando isso tem alguma ideia da razão de estar a ser ameaçada e por quem? A razão pela qual o Dr. Pedro Duro está aqui hoje é também essa. Ou seja, a partir do momento em que esta investigação surgiu, poucos dias mais tarde estava a entrar para o telejornal ao lado do meu colega José Alberto Carvalho, que praticamente presenciou, pelo menos viu a minha cara a empalidecer. Eu recebi uma ameaça de morte do número não identificado, que só dizia que eu ia morrer. E assim entrei para o jornal. Dias mais tarde, a minha arrecadação do meu prédio, incluindo a de outros vizinhos, foi completamente vandalizada, sendo que foi usado um pé de cabra que me foi dito pelas autoridades que... É tudo para apagar provas, não vou mais nada, é tudo para apagar provas. Já que ela meteu o bico quando não é chamado, tem que se apagar provas. Exigia muita força física para ser maniatado, porque as portas são daquelas blindadas e foram todas partidas. Havia objetos de valor nas arrecadações dos meus vizinhos, nada foi roubado, a única coisa que foi retirada da arrecadação foi o colchão da minha filha e foi colocado fora. A arrecadação da minha casa, só quem souber onde é consegue lá chegar, porque não tem nenhuma relação com o número do meu andar. Obviamente que perante isto e perante o timing em que isto acontece, a associação de ideias que nós fazemos pode acontecer aqui qualquer coisa, não faço ideia. Reportei à Direção de Informação. O Dr. Pedro Duro entra mais tarde, porquê? Porque, como os senhores estarão recordados, no início disto tudo não existia o Dr. Wilson Bicalho. E eu só fiquei a saber da existência do Dr. Wilson Bicalho através de uma entrevista que ele dá a outro órgão de comunicação social. E é nessa altura que decidimos contactar o Dr. Wilson Bicalho, tivemos que correr à página da Ordem dos Advogados para encontrar o número de telefone dele e contactámo-lo. E sou eu que o contacto, e está o meu colega Nuno Guedes a presenciar tudo, e digo-lhe que
que sou Sandra Felgueiras, e ele responde-me imediatamente com 3, 4 pedras na mão, a dizer que não falava comigo, só falava comigo em tribunal. De resto, o Dr. Pedro Duro é testemunha, nós trocámos sempre tudo por e-mail com ele, de forma a que ele exercesse o contraditório, e a resposta era sempre a mesma: convosco, com a TVI, falamos em tribunal. Portanto, até o meu trabalho jornalístico nesse aspecto era limitado pelo facto de não haver contraditório para nós, e depois haver sucessivas entrevistas da mãe aqui e ali, sem que nós pudéssemos confrontá-la com factos que íamos apurando. E é perante isso também para justificar que o Dr. Pedro Duro intervém na qualidade de advogado para que a TVI consiga ter aqui alguém que acompanhe o processo do início ao fim e perceba o enquadramento jurídico de tudo isto. Que eu estou longe de vislumbrar, que faço a minha associação, Sra. Deputada, como deve imaginar, mas que não posso de forma nenhuma provar, porque não tenho nada que me leve a provar que tem uma relação direta causa e efeito entre o caso das gêmeas e aquilo que me aconteceu. Tenho apenas um telefonema que eu considero muito desconfortável, muito desagradável, que é quando ligo, nessa vez que o Dr. Wilson Bicalho me recebe com 3, 4 pedras na mão, a determinada altura eu digo-lhe: Doutor, eu não estou a perceber esta animosidade, e ainda por cima, ainda anteontem recebi uma ameaça de morte. E do outro lado ouço uma gargalhada imensa e uma resposta que é: ainda bem. Eu confesso que fiquei assim, tipo... Já estava a ameaçar a mulher em tom de gozo. Ou te calas ou vais ser corrida daí. É tipo isso. Morro no estômago, ainda bem. Ainda bem, sim, ainda bem, porque a minha cliente recebe ameaças de morte todos os dias por sua causa. Ao que eu respondi: olha, eu lamento imenso que isso se passe, se é que se passa, não sei se se passa, espero que não se passe, mas, Sr. Deputado, eu jamais me riria de alguém que recebe uma ameaça de morte. E o Sr. Deputado, o Sr. poderá pensar o que quiser sobre mim, não me conhece. Eu não quero mal nenhum à sua cliente nem a si. Eu estou a fazer o meu trabalho, que se prende única e exclusivamente com a intervenção ou não de órgãos de soberania no Serviço Nacional de Saúde. A sua cliente, por acaso, é a pessoa que nos levou a chegar a este facto. A sua cliente não é protagonista desta história. Eu percebo que estejam muito incomodados. Governos socialistas sempre fizeram este tipo de coisas, seja na saúde, seja em tribunais, na justiça. Sempre meteram o dedo aí onde não eram chamados, sempre meteram um bedelho, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Mas tente colocar-se do meu lado, daquilo que é a minha posição. Nós não temos nada contra vocês. Como não temos hoje. Nunca tivemos. Nunca houve, por parte da TVI e CNN e de nenhum dos seus repórteres, qualquer animosidade contra estes pais. O que nós pretendemos saber é: foi o Sr. Presidente da República, foi o Sr. Secretário de Estado Lacerda Salles, quem é que afinal deu esta ordem para acontecer aquilo que os médicos designaram eles próprios como Cunha e que a mãe disse que era um pistolão? Foram os médicos que falaram em Cunha e foi a mãe que falou em pistolão. Portanto, isto são evidências. Agora, Sra. Deputada, que isto me parece tudo bizarro no Estado de Direito, parece. Porque eu já... A partir do momento que se recebe ameaças de morte, porque se andou a dizer a verdade, só por aí está tudo dito. Que Estado é de Direito? Não está de Direito nenhum, Estado é de Direito para o que interessa só. É só para os amigos, mais nada. Já tive na minha vida profissional uma experiência um pouco desagradável num outro caso que investiguei, que foi o dos comandos, mas nunca ninguém me ameaçou de morte. Encostaram-me o carro à valeta. Acho que quem anda à chuva molha-se. Eu sei muito bem qual é o risco da minha profissão. Mas eu devo dizer que desta vez fiquei assustada. Portanto, é tudo o que lhe posso adiantar. Esta atitude levanta suspeitas legítimas sobre o que Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar esconder. Será que é mais neste caso do que o público sabe? A sua recusa em colaborar apenas alimenta estas dúvidas. A imunidade presidencial não deve ser um escudo para evitar responsabilidades. Marcelo está a abusar do seu estatuto para fugir ao escrutínio, uma atitude que desrespeita os portugueses e a democracia. A Comissão de Inquérito tem o dever de investigar todas as vertentes deste caso, incluindo o possível envolvimento do Presidente. A recusa de Marcelo em colaborar é uma obstrução clara à justiça. Esta atitude é uma mancha na sua presidência e na história política portuguesa. Este comportamento é indigno de um Presidente da República e uma traição à confiança dos portugueses. A democracia exige transparência e responsabilidade, e Marcelo Rebelo de Sousa está a falhar em ambos os aspectos. Este caso demonstra a necessidade de reformas nas nossas instituições para garantir que ninguém está acima da lei.
A atitude de Marcelo é uma afronta à democracia e uma demonstração clara de que algo está profundamente errado nas mais altas esferas do poder. Se gostou deste vídeo, Em resumo, a partir do momento que eles são descobertos, eles têm que fugir com o rabo à seringa. É só o resumo. Eles tentaram fugir com o rabo à seringa de qualquer maneira, nem que seja a ameaçar as pessoas. É isso o resumo.